Vamos ouvir exatamente o que está acontecendo lá nesse momento. Thank you. Muito obrigado, muito obrigado. Well, thank you very much. Thank you. It's a great honor to have you here. Muito obrigado. Muito obrigado, é uma honra tê-los aqui. Hoje, nós passamos por uma coisa horrorosa, uma coisa maldosa, a pior do nosso país, que foi um juiz corrupto, colocado, um sistema corrupto, um presidente que fabricou, ajudou a fabricar coisas, ajudou a fabricar uma acusação no meio das eleições presidenciais, nos quais ele vem perdendo conforme a gente anda acompanhando nas pesquisas. Isso é interferência eleitoral. E eu acho que é uma maneira de... Nós precisamos pensar em reconciliar essas eleições e nós precisamos pensar nessa perseguição que há nesse país. Esse dia vai entrar na infâmia e Joe Biden será lembrado por isso, não só como o presidente mais corrupto do nosso país, mas talvez, e mais de forma ainda mais importante, como o presidente que abandonou e deixou esse país para os criminosos, para destruir a democracia. Mas eles vão falar e nós vamos ganhar e vamos ganhar ainda mais. Vamos vencer. Acusar um ex-presidente dos Estados Unidos é algo que é um ato impossível. É um ato tão terrível que nós podemos pensar nessa ameaça. Algo que me processar por causa de papéis da presidência, é algo que é inimaginável fazer isso com a lei americana. Isso foi usado, tratando como espionagem, algo que nunca fez com um ex-presidente. Era legal para mim ter aqueles documentos. Eu acho que a lei que está sendo aplicada nesse caso não deveria entrar a lei de espionagem. E são 44 páginas ridículas. E na lei de registros presidenciais, que por sinal é civil, não é criminal, eu tenho o direito de manter papéis. E eu acho que nós temos de pensar naquele caso, no caso de Clinton, por exemplo, o caso das meias. Ao sair da Casa Branca, ele levou documentos na gaveta de meias, incluindo documentos de segredos militares, discussão de políticas dos Estados Unidos e casos relacionados a Cuba também. E essas conversas, todas as conversas que teve com líderes estrangeiros na época também constavam em documentos ali, briefings presidenciais, discussões com secretários de Estado sobre o conflito na Bósnia. Não apenas Clinton nunca se considerou processá-lo, mas também quando ele foi adequado para ele, ele acabou revertendo o caso para ele. A juíza Amy Jackson diz, ela conseguiu colocar a lei de registros presidenciais, mostrando que os registros podem ser, os documentos podem ser mantidos pelo presidente durante a presidência, sob sua discrição. Em qualquer governo normal, isso deveria ser considerado o fim dessa questão, mas não durante esse governo corrupto. Essa decisão, que eu chamo de a decisão das meias, ela também está sendo usada hoje, e ela não trata de questões de como os registros que estão sendo tratados hoje. Qualquer
direito de manter ou de controlá-los está na lei. Então, a presidência tem o direito de manter e de ter essa decisão sobre os documentos. Nem arquivistas, nem o Congresso tem essa decisão acima do presidente. Então, a lei dos registros presidenciais não confere nenhuma autoridade discricionária aos arquivistas para tornar documentos confidenciais. Então, essa responsabilidade é deixada apenas para o presidente dos Estados Unidos. Então, pensa um pouquinho nessa decisão que foi tomada hoje. Em outras palavras, quaisquer documentos que o presidente decida ter, ele tem o direito de fazer. É um direito dele, é a lei. E é algo que as pessoas... que ficou muito claro para as pessoas hoje. Porque isso, como vimos hoje, está destruindo o país. E é por isso que nenhum outro presidente, mesmo aqueles que tiveram muito mais documentos do que eu, foi sequer investigado, quanto mais acusado de um crime, porque a vergonha desse governo Biden, incluindo essa busca que houve em Mar-a-Lago das minhas caixas, eu tinha essas caixas, por que as pessoas queriam isso? Eu tinha direito sobre a lei dos registros presidenciais, porque esses registros tinham também coisas pessoais. Nessas caixas eu tinha camisas, sapatos, enfim, coisas pessoais nessas caixas. E como vocês veem nas fotos divulgadas, as caixas estavam muito bem organizadas. Nós tínhamos ali jornais, comunicados de imprensa. Temos milhares de fotos, fotógrafos da Casa Branca, eles tiraram muitas fotos durante a presidência. Bom, nós estamos acompanhando então a fala de Donald Trump na tradução de Denise Bobadilha, ao vivo de Bedminster, na Nova Jersey. Mas até agora o que ele falou, acho que já foi o suficiente, né, Lorival Santana continua com a gente aqui. Donald Trump fala em interferência eleitoral, ele se diz perseguido, chama Joe Biden de o presidente mais corrupto dos Estados Unidos, mas especificamente sobre a acusação de manter documentos sigilosos na casa de praia dele em Mar-a-Lago, ele fala: era legal para mim ter aqueles documentos. Tinha direito de manter aqueles papéis e faz um paralelo com Bill Clinton, que também teria se enrolado nessa questão, quando teria deixado, segundo Donald Trump, documentos sigilosos numa gaveta de meias na Casa Branca. Lorival Santana, como é que a gente já pode ver essas primeiras falas de Donald Trump? Bom, em primeiro lugar, em relação ao Bill Clinton, na verdade, foram fitas de uma entrevista que ele concedeu. E ele reivindicou essas fitas como sendo pessoais. E aí isso foi um site de questões legais de direita, entrou com essa ação. A questão foi para a justiça e em 2012 foi decidido que o Clinton tinha o direito de guardar essas fitas como sendo fitas pessoais. Era uma entrevista que ele tinha dado, não tinha informação sigilosa. Segundo, a tática do espelhamento, né? O Trump foi acusado de interferência numa eleição, né? Na eleição de 2020, tentativa de interferência no resultado. Existe até um processo na Geórgia que em breve provavelmente vai torná-lo réu de novo também. E de atacar a democracia com a invasão do Capitólio. Então ele faz essas acusações contra os democratas, exatamente as mesmas: interferência eleitoral, destruição da democracia. E, de fato, ele diz que ele tinha esse direito, mas ele próprio diz numa gravação que ele não tinha o direito de estar com um daqueles documentos, como a gente já falou aqui, Sim. Um plano de ataque contra o Irã. Mas nada de surpreendente, essas são as táticas do Trump e as pessoas que estão ali provavelmente acreditam nesses argumentos dele, Márcio. E rapidamente, principalmente quando ele fala o sistema é corrupto e uma interferência eleitoral, já está jogando claramente para as eleições do ano que vem. Sem dúvida, né? E atacando as instituições, né? Como ele fez já no passado, questionando a legitimidade das eleições, né? Já preparando esse discurso antes mesmo de ganhar as primárias e atacando a justiça americana, né? Um ex-presidente que quer ser presidente de novo e que ataca as instituições
instituições que os Estados Unidos, das quais os americanos tanto se orgulham, né? Muito obrigado, Lorival Santana.